Hoje, no Visão de uma Pessoa Não Inteligente, ocorrem duas explosões perto de Edmonton. Uma pessoa é atropelada em Blenheim e tem a 17ª etapa do campeonato MRO. Tudo isso você vê agora no Visão de uma Pessoa Não Inteligente. Olá, telespectadores do programa. Como vocês devem ter visto, o urso está conosco hoje, porque o rodízio de ursos foi realizado. Uma pessoa morreu após duas explosões na comunidade Sherwood Park, em Alberta, no dia 6 de novembro de 2018. Veja a reportagem. Uma mega investigação policial foi desencadeada após duas explosões acontecerem em um estacionamento em Sherwood Park, Alberta, nesta terça-feira. A primeira explosão ocorreu às 18 horas e 30 minutos. Após a polícia chegar ao local, foi encontrado um suspeito ferido dentro de um veículo. O homem de 21 anos chegou a ser levado para o hospital, mas depois morreu. A segunda ocorreu às 20 horas e 15 minutos, quando também haviam investigações no local, mas ninguém ficou ferido. O prefeito do condado de Strathcona, Rod Frank, disse ao público que essa é uma situação não usual, mas o ponto principal é que ela está sob controle e as especulações também não estão ajudando. A polícia disse que a causa e origem das duas explosões ainda estão sob investigação. O time da unidade de neutralização de explosivos permanecerá no local e a área ficará segura até serem determinadas as causas das explosões e que também não hajam outras ameaças potenciais. Um pedestre foi atingido por um carro na rodovia estatal 6 em Blenheim, na Nova Zelândia, nesta terça-feira. Veja mais informações na reportagem. Um homem de aproximadamente 80 anos morreu nesta quarta-feira após ser atropelado enquanto cruzava a rodovia estatal 6 em Blenheim. Ela inicialmente estava fechada para serviços de emergência trabalharem no local, mas foi reaberta às 17 horas com um limite de 30 km por hora no local. A polícia ainda tenta descobrir a velocidade na qual o carro estava andando, a causa do acidente e quem foi o culpado nessa história. O pedestre foi levado a um hospital em Wellington em estado crítico, mas infelizmente morreu na quarta-feira à tarde. Foi realizada a corrida 17 do Campeonato MRO 2018, em Suzuka, nesta sexta. Veja agora a reportagem do Coelho. Olá, nativos da Via Láctea, eu sou o Coelho, dessa vez aqui no Japão, terra do Kazunori Yamauchi, do Nissan Skyline GTR e também sede da 17ª etapa do Campeonato MRO 2018, que ocorreu nesta sexta-feira aqui em Suzuka. Essa pista não é tão ruim para configurar os carros da inteligência artificial, porque ela não é muito bugada, então o Poltronas não teve muitos problemas com isso. As práticas foram realizadas inteiramente com o clima ensolarado e isso também aconteceu na classificação, mas lá no fim até que caiu uma chuva, então a partir daquele ponto, que era mais ou menos uns 3 minutos para terminar essa segunda sessão do dia, os pilotos não conseguiram mais aprimorar os seus tempos. E na corrida esse cenário foi o inverso, porque começou chovendo razoável com algumas variações da chuva, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, só que lá no fim da corrida saiu o sol, então a pista acabou secando. Poltronas larga na 5ª colocação e o Verstappen logo à frente dele, as luzes se apagam e o Poltronas tem uma boa saída. Ele traciona bem, já ultrapassa seu companheiro de equipa e também uma Ferrari e agora consegue assumir a primeira colocação logo na primeira curva, com uma distância considerável até os seus outros adversários, mantendo agora a posição durante a sessão de S's. Você vê que no fim da primeira volta o Hamilton tenta ultrapassar o Poltronas, mas acaba escorregando. Só que na última chicane o piloto brasileiro é batido por 50 milhões de carros e acaba caindo novamente para a 5ª colocação, o que foi uma pena para ele. Agora pulando para a volta 8, você vê o Verstappen tentando caçar o Poltronas e aí nesse momento para de chover. Só que aí depois o Poltronas novamente é batido pelo Kimi Raikkonen, que estava ali no meio da pista. Ele jogou o Poltronas para fora, o que foi uma pena. E aí ele novamente perdeu a posição tanto para o Verstappen quanto também para o Pérez. Agora na volta 20 você vê o Poltronas fazendo seu primeiro pit stop da corrida. E ali embaixo também o Lewis Hamilton abandona o Grande Prêmio do Japão. Isso mudou completamente o cenário lá no topo da tabela de campeonato. Agora você vê novamente na volta 20 o Poltronas ultrapassando o Carlos Sainz. Eles estavam brigando por posição antes dos pits e agora o Poltronas consegue ultrapassá-lo. Só que um detalhe interessante é que ele ainda não tinha parado, ou seja, o Poltronas ganhou uma distância gigante do Sainz.
Agora o Vettel também tenta passar o Paul Trans, mas acaba escorregando ali. E agora na volta 34 você vê que o Verstappen assume a liderança da corrida, o que foi meio ruim para o Paul Trans, porque eles obviamente estão brigando ali no campeonato de pontos. Você vê até que o Bottas estava em segundo fazendo o seu pit stop. Na volta 35 para de chover e o Paul Trans acaba derrapando ali também na curva da Dunlop. Só que olha só o que acontece agora, o Verstappen é desclassificado do Grande Prêmio do Japão por ir no sentido contrário. Ele bateu ali na parede, depois acabou ficando desnorteado. Você vê ele perdendo a posição para o Bottas e depois o Paul Trans também conseguiu assumir a segunda colocação. Só que não foi vida fácil para o brasileiro, porque logo após ele parar aí, como vocês veem, para colocar os pneumáticos de pista seca, ele teve que segurar o Vettel, que principalmente quando estava o clima seco, estava vindo muito rápido para cima do Paul Trans para tentar capturar a segunda posição na qual ele estava. E como eu acabei de falar, olha só o Vettel chegando atrás do Paul Trans para ultrapassá-lo. Agora na volta 51, quase acabando a corrida, o Vettel põe de lado na chicane, o Paul Trans acaba sendo ultrapassado e o Bottas também vem ali logo atrás para dar uma volta nos dois. Você vê o símbolo de bandeira azul. Essa era outra esperança que o Paul Trans tinha para tentar recuperar a posição do alemão. Você vê agora o Bottas fazendo a primeira curva. E olha só, o Paul Trans se aproxima do Vettel quando ele é desacelerado pelas bandeiras azuis. O Paul Trans ali na hairpin faz um dive bomb e consegue ultrapassar o Bottas. E o Vettel fica lento por causa dos efeitos da bandeira azul. E agora o Paul Trans continua ali na frente do Vettel. O Bottas agora na reta ali da outra largada consegue ultrapassar o Paul Trans. E agora já era a Mercedes, é ele contra o Vettel. Vamos ver o que ele vai fazer. O alemão põe de lado, repetindo a manobra que ele fez na volta anterior. E o Paul Trans agora na reta principal vai ter DRS para tentar ultrapassar o alemão na Ferrari. Vamos ver agora na primeira curva. O Paul Trans consegue colocar de lado o ultrapasso alemão. Será que ele vai conseguir manter a posição por uma volta inteira, com o Vettel indo bem mais rápido sobre ele? Você vê agora depois da curva da Dunlop, nessas duas curvas rápidas, o Paul Trans acaba errando a tangência e ele bate nos bolardos, por isso o Vettel acaba infelizmente ultrapassando o Paul Trans. O Paul Trans depois disso ficou realmente muito bravo, porque ele deixou o Vettel passar na última volta. Você vê que o Bottas vem para vencer o Grande Prêmio do Japão. E o brasileiro na Red Bull, por um lado, ficou feliz do Verstappen ter abandonado, porque abriu uma distância de 10 pontos no campeonato. Só que ele também ficou muito triste, porque o Vettel conseguiu ultrapassá-lo. E agora nessa imagem vocês veem um cenário que pode acontecer já na próxima corrida, em Austin, que é o Bottas ser campeão do campeonato MRL 2018. Para isso acontecer, o finlandês precisa terminar na primeira colocação e o Vettel tem que terminar de 11º para cima, ou então abandonar a corrida. Assim, a distância entre eles vai ser de 30 pontos no campeonato. Faltando 3 corridas para acabar a temporada, a pontuação máxima que o Vettel poderia conseguir é de 30 pontos. Então, ele igualaria a pontuação do Valtteri Bottas. Então, nós iríamos usar o primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias. E assim, o Bottas conseguiria ser campeão, porque ele já teria 8 vitórias, enquanto o Vettel, se ganhasse as 3 restantes, teria somente 6. Então agora resta aguardar o Grande Prix dos Estados Unidos da América, que acontece na próxima sexta-feira. Mas agora veja os resultados da corrida de hoje, do campeonato e depois o pódio. Outras informações no nosso site que não existe. Seus!